os bastidores do terceiro maior lançamento do Brasil, que foi o lançamento que a gente fez no início de 2016, um lançamento que foi gerado 5,5 milhões de reais de faturamento em 40 horas. E eu vou contar um pouco dos bastidores ali do Mastermind do Platinum, que é o Mastermind do próprio Érico Rocha. Então vai estar eu, o Gui, que é o sócio da High Stakes Academy, comigo e com a Marina, compartilhando ali as métricas, os detalhes e tudo o que aconteceu. Espero que isso te inspire para você entender que nada é fácil, né? Não é overnight success, não acontece do dia para a noite. Tem muito trabalho, tem muita inteligência por trás, tem muitas horas e horas de masterização para entender o que realmente dá resultado. Né? Mas sempre lembra de uma coisa, você está começando seu negócio e tudo mais, mas não é só o dinheiro, não é só o faturamento. É propósito, é você fazer algo que você gosta, para daí sim você ter resultado não no curto, mas no longo prazo. Não, então vamos lá, o empreendedor, o terceiro maior lançador do Brasil. Tchau, querido. Nossa ideia aqui... Pega aí. Nossa ideia aqui é fazer um bate-papo informal, dar a oportunidade de vocês perguntarem qualquer coisa para o Goff e, ao mesmo tempo, dar a oportunidade para o Goff e para o Gui. Quem está comigo, bate palma. Show. Show. Então, a nossa ideia aqui é fazer um raio-x no lançamento do Goff, dar uma oportunidade do Goff mostrar um pouco do que ele acha que fez a diferença no lançamento dele, que fez o lançamento dele performar. Eu tenho algumas alucinações, suposições, e vocês também vão ter a oportunidade de perguntar tudo que eu quis perguntar para o Goff, mas, sei lá, de algum tempo não teve tempo de perguntar alguma coisa assim. E o Gui está aqui. E o Gui, Gui, explica para a gente, ou Goff, explica para a gente, qual o papel seu e qual o papel do Gui no lançamento. Só para o pessoal entender para quem perguntar e tal. Eu hoje cuido da parte de tráfego, toda a parte de tráfego e métricas. Você é irmão do Goff? Não. Mas a gente se conhece da época do poker, desde o começo. Isso. Não, mas quando eu comecei a jogar poker, o Gui já tinha virado profissional. Só para explicar para o Davi que ele foi ligar. Você sabe quem é o Goff? Não. Discutivelmente, não sente numa mesa de poker com ele, que tanto ele quanto o Gui já ganharam muito dinheiro de pessoas como vocês. Donos do Habib's, ele não entra em nenhum Habib's. Donos de franquias e tal. Então, ele, discutivelmente, um dos melhores jogadores aí, Brasil, quiçá, do mundo. Então, toma cuidado de fazer jogo com ele, jogar a comissão. Então. A Rebeca já fugiu, cadê? Show de bola. Agora então, é o Mairo ali, que vamos jogar valendo comissão. Olha, ele fez assim, cara. Olha isso. All in, irmão. Ai, caramba, eu quero ver esse jogo. Eu acho. Show de bola. Então, vocês se conheceram no poker, são irmãos de poker? Sim. E aí, vocês trabalham juntos? Vocês são sócios? Como é que é, só para entender? A gente é sócio, hoje a gente tem 20 pessoas da empresa. E o Gui cuida do growth, do growth hacking, tráfego. Cara, vocês estão meio... Porque senão, é porque eu estou muito perto. Quando eu for para lá... O growth é simplesmente a parte de crescimento da empresa. Então, todos os leads que estão sendo qualificados, o que está acontecendo. Ele está só tirando todas as campanhas e tudo mais. Métricas em geral. E cuida e gerencia a equipe de TI também. Isso. Show de bola. Então, crescimento, que envolve tráfego e TI. E métricas também. Eu vou mostrar algumas coisas bem legais. A gente vai mostrar aqui a métricas high stakes. O mais legal disso que eu almocei com eles e que muito do poker é você... O Gui estava me explicando, e pode ser que eu tenha entendido errado, você não joga para ganhar. Discutivelmente, você joga para aumentar a probabilidade de você ganhar. Você joga contra a probabilidade, a variância. Para ganhar uma vantagem matemática. Para ganhar uma vantagem matemática no processo. Então, pode ser que eu jogue com o Goff e o Goff perca eu ganho, mas ele joga bem. Então, ele pode ser um cara jogando mal e ganhar dele. Mas no longo prazo... Exatamente. No longo prazo, esses caras vão tender a ganhar, por isso que eles são campeões no que eles fazem. E o mais interessante é que o Goff uma vez me manda um áudio e fala assim... Érico, eu demorei quantos anos para masterizar o poker? 7. 7 anos para masterizar o poker. Ler os padrões, entender e jogar a modo de ganhar mais ou menos vezes. E agora ele está num jogo de masterizar
muitas coisas, dentre elas, lançamentos. Então, esses caras, eu acredito que eles... E se você conversa com eles, eu converso com eles, eu sento ali como quem não quer nada, mas eu costumo entender como é que eles pensam diferente. Tem muito de leitura de padrões que provavelmente vou alucinar que vem do poker, porque vocês devem ter nascido, isso é normal para vocês, mas que a gente não tem. Eu não acredito que é coincidência que vocês estão aí no número 3, no momento, em termos de lançamento sem espremer, né, vamos dizer assim. Como que é a frase que você fala, sem espremer como Chapolin? Como é que é sem espremer, espremendo? É que tipo um lançamento. Sem espremer, espremendo. Sem querer, querendo. Então, a apresentação vai ser, o contexto que a gente queria falar são as coisas que funcionaram na primeira parte, então responder várias perguntas, dúvidas da galera, compartilhar mesmo de coração. Oi? Muito, muito importante. Eu ensino como o cara vive o high stakes lifestyle. Antes a gente falava de alta performance, antes a gente falava de várias coisas, mas basicamente agora meu grande tesão pelo Moving Up e pelas coisas que a gente fala é ensinar um estilo de vida. É isso que a gente faz. Por mais louco que seja essa frase que eu estou falando, mas então eu tento entender tudo que vai consistir para uma pessoa estar no máximo de performance dela. Se é relacionamento, legal. Quem que são os maiores mestres de relacionamento do mundo? Se é parte mais espiritual, quem são os maiores nomes da espiritualidade do mundo que eu posso aprender e trazer para mim? Primeiro trazer para mim, sempre foi uma busca interna minha, do Gui, da Marina, e depois trazer através do produto. Então, e aí automaticamente ele está sempre se renovando, porque eu estou tentando evoluir a todo momento, buscando evoluir a todo momento também. E uma coisa só para você entender, o golf tem uma tribo que uma vez que você entra na tribo, você começa a falar diferente, você fala esses high stake, você fala bottom action, um monte de coisas que tem dentro lá desse negócio que você modifica. E não é incrível. E não só ele performa muito bem com essa tribo, esse engajamento social, tribal, eu vou chamar de tribal, que talvez seja o cara que mais constrói tribo aqui. É por aí. É quase uma religião. Eu diria que uma religião tem uma conotação negativa, tem espiritual, eu não sei se a sua tem, mas sim, é um engajamento onde as pessoas sei lá, a Apple, de repente a Disney e o golfe, eu não sei definir o que é esse high stakes lifestyle, que eles chamam de high stakes lifestyle, tem a High Stake Academy, então muito interessante em termos disso, lançamentos, ele foi o top 2. Né? Então, do Fórmula, então eu vejo assim, em termos de resultado, top 1 do Gano, foi? E por aí vai. Então tem muita coisa nessa masterização. Mas vai lá, Goff, explica pra gente. Dá o resultado do lançamento e explica o que você acha que fez a diferença desse lançamento, de um lançamento normal e um lançamento high stakes. Vamos chamar de lançamento high stakes. Eu acho que o principal ponto, aliás, tem alguns principais, né? É ser um evento. Eu acho que a sacada de workshop, de semana, isso aí é mind-blowing, é incrível. Por quê? Por alguns motivos. Porque não só eu entro no lançamento como se fosse realmente um evento ao vivo, Moving Up Experience, o online parecia que era igual ao vivo. Tanto para mim, quanto para minha equipe. Eu acho que é o principal. A galera entra não achando que é só um CPL1. É muito importante aquele vídeo pra gente. O suporte, cada pessoa que a gente responde, cada detalhe da estrutura. Então, primeiro eu começo com esse modelo que eu não sei quem trouxe. Foi você que trouxe, né, Mairo? Semana. Acho que ele foi o primeiro. Isso, enfim. E aí a gente, pensando em Tribe, pensando em todo mundo que acompanha a gente poderia falar semana high stakes, semana da alta performance, daí ver produtividade, coisas do tipo, mas a gente falou, não, eu quero conectar com a galera que já está entendendo o que a gente está falando, ou está curioso para saber, então vamos para algo que obviamente não é viral, não é mainstream, mas vamos na Tribe. Eu não vou me preocupar em atingir o máximo de pessoas, mas vou me preocupar em atingir as pessoas certas. E aí eu lanço a High Stakes Week. Em inglês ainda, totalmente louco, mas, enfim, números disso, né? 110 mil pessoas na lista de lançamento. Só Gabriel, escreve isso pra gente. Então, a lista de lançamento, e de vez em quando eu vou interromper, vou fazer perguntas, mas não deixe de mostrar algumas coisas que eu não estou perguntando e depois vou abrir para todo mundo. Né? Em termos de volume, foi 5,5 milhões, é isso? 40 horas? 5,5, você comentou sem upsell. Nosso foi 5,2 praticamente, sem upsell, mais 300 mil de upsell. Beleza. Isso em 40 horas, foi o primeiro cara, até onde eu sei, a lançar 40 horas. E agora eu vou fazer separar essa entrevista, esse debriefing
em algumas áreas que eu acho que é interessante. Vamos pensar tráfego. Quiçá tráfego pago. Qual foi o investimento? Foi 411 mil, contando de fãs também. Então, você pegou, tirou 411 mil na carteira e ali você fez seu investimento em tráfego. Tá, tem alguma coisa no tráfego de vocês que a sua página foi de quanto a quanto? Quanto que está a sua página agora? Agora está 900 mil. E antes do lançamento, bem antes do começo do ano? Já estão uns 200. 200. Então, teve um grande aumento de fãs. Como é que vocês construíram essa base de fãs? Como é que é o segredo? Porque a Cris está claro, ela faz o anúncio assim, ela tem um time que otimiza esse anúncio, vai para interesses, e a sua página foi a primeira página a crescer 60 mil fãs por semana. Como é que vocês fizeram isso? Então, Eu acho que antes de você responder, só para dar um contexto, está muito atrelado ao que eu acho que a Cris falou lá anteriormente, no sentido de, se não for alguém interno, focado milimetricamente em cada campanha, em cada detalhe, não vai crescer da maneira ideal. Não adianta terceirizar, não adianta fazer... O Mário, acho que eles comentaram isso. Não então, contrata gente. Desde o começo, já estava muito claro para mim isso. Não para isso, né? Entra o monstro Gui para fazer a parada acontecer, detalhe por detalhe. Espera só um pouquinho, deixa eu só responder essa primeiro, aí a gente vai... É só um complemento. Assim. por favor. Aquela semana que vocês fizeram 50, 60 mil, ficou tudo apavorado. Eu não sei se eu perguntei para você, Gui, ou para o Goff, para algum de vocês, eu perguntei como é que vocês fizeram, e aí vocês me responderam, a gente não comprou fã. Sim. E a pergunta é essa. Não, a gente não fez anúncio de paid like. Isso mesmo, vocês não fizeram anúncio de page like, daí eu queria... A gente não faz anúncio de page. Eu queria saber de onde que saiu esse tanto de fã, entendeu? Ele pudim de leite. Não, a gente não fez anúncio de paid like. Mas a gente anunciou também. Entendi, mas não tem campanha para curtidor. Não, Tem Vamos deixar ele explicar. Tá, Faz o seguinte, explica pra gente como é que você gera os seus fãs, ou gerou os seus fãs naquela semana, por exemplo. Então, uma grande objeção de anunciar para paid like é que a qualidade do paid like às vezes não é muito boa. Certo. Né, quando você anuncia direto para paid like. Então, a gente anunciava conteúdo e aí observava as métricas de paid like daquele conteúdo. Então, por exemplo, me dá um exemplo de um conteúdo que você anunciava. Assim, da sua cabeça, que performou bem um Série A para você. Uma citação que performou bastante bem foi... Vídeo meu sobre disciplina, por exemplo. Tem um vídeo de disciplina também que gerava bastante paid like. Mas São vídeos meus, sacadas rápidas de 3 a 5 minutos. Sacadas... Qual era o objetivo do anúncio? Segura só um pouquinho. Aí, ó, gente, isso vai ser muito massa. Eu já pegou muito bem, pegou. E a gente, Cris também está querendo perguntar. É que você já está perto dele, mas se você perguntar direto, a gente novo de cá. Então vamos perguntar, a gente vai passar microfone, tá joia? Pode deixar que eu passo. Aí a gente vai passar o microfone e vai fazer. E a gente é muito, cara, agora a gente vai saber o que aconteceu e tal. Mas vamos lá. Voltando. Então você fez os anúncios, você anunciava um conteúdo, seja um vídeo, seja uma citação. E aí você botava quanto, por exemplo, nesse conteúdo? Tipo. A gente estava fazendo paid like, a gente fez lá 30 centavos por like, assim. Então você botava, sei lá, R$1.000 numa coisa. É razoável falar 1.000 ou menos? Não vou lembrar exatamente, mas acho que uns 3, 4 mil por semana. Por exemplo, aí você via o cara e aí você via que aquilo gerava like no post, porque você não fazia paid like naquilo, né? Exatamente. Não like no post, paid like através Mas do post. se você não anunciava por paid like, e a gente está técnico aqui, a gente tem que tirar. Tinha quantos likes? Tinha muito mais like no post do que aquilo gerava na página, certo? Sim. Mas aí você contava que Mas eu otimizava, eu fazia um anúncio de paid post engagement, de engajamento de post, só que eu olhava a métrica de curtida na página. Tá tudo bem. Então Chama eu otimizava... paid post engagement. Engajamento de post. Isso. Engajamento. Beleza, porque eu nunca... acontece, eu acho que eu nunca nem fiz. O que acontece muito é que às vezes uma... Não, é impulsionamento normal. Impulsionar. Não, Impulsionar. mas o que você analisava era quantos likes davam na página. Alguns posts, eles geram muito mais likes na página do que outros. Então, tem algumas citações que explodem. E aí, boom, que é impulsionar para fora dos fãs. Mais engajamento, Tudo bem. mais like na página. Responde a sua pergunta, Mário. Agora, beleza, perfeito. Peraí, tem uma pergunta. Outra. Cris, você tinha uma pergunta que eu sei que você pulou. Eu estou tentando respeitar.
O estilo de post era o quê? É vídeo? É frase? A gente testava tudo. Foto? Mas o que que... Eu acho que foto, texto também. Tá, mas assim, vocês falaram que vocês queriam manter o page like de qualidade. Não é meio... Para mim isso bate, entendeu? Pra mim, parece que o like que vem de uma imagem não é de tanta qualidade como que vem de um vídeo. O que vocês dizem sobre isso? Então, só que assim, quando você faz um anúncio de page like, a pessoa só tem uma opção. Ela só pode dar like na página. Agora, quando você faz um anúncio de uma postagem, ela pode dar like na página, ela pode compartilhar, mas fica ali o page like, indireto ali. Então, é mais difícil de você fazer a pessoa dar page like, então... Porra, muito bom. Acho que a qualidade melhora. Interessante não, pra gente testar, né? Com certeza. Não tem um botão de page like. É page like, ele clica na sua página, vai à sua página. Não tem o botão. Tem. Fica o botão de page like. Sempre tem que ter o botão. Tem o botão se a pessoa não te segue. Se ela te segue, não aparece nada. E quais públicos, cara, deu mais resultado? Foi mal. Não. Quais públicos que deu mais resultado? Pro page like, assim, mas eu sei que tem muito, tem teste e tal, mas mais ou menos ele. Eu acho que o lookalike de fãs, acho que é o que dá mais. Lookalike de fãs, caralho. Mas eu acredito que não necessariamente você tem que ficar só no lookalike de fãs. Porque eu acho que você acaba formando só o mesmo tipo de público e eu acho que sim, aí tem... tem muita coisa para testar, mas começando por aí, né? Começa por uma coisa que deu, certo? E qual percentual veio de afiliado do seu lançamento? Do lançamento inteiro? Do lançamento inteiro. Foi 2/3, mais ou menos. 2/3, show. Vamos lá, 2 perguntas. Só para ver se eu saquei aqui. O impulsionamento do post, vocês faziam para os seus fãs e esses caras curtiam e espirravam na audiência que não era fã e esses caras davam like na página? Não. Ou vocês impulsionavam para geral? Para geral, Tá. E a outra coisa é o seguinte... olhando as métricas que o Hugo mostrou ontem, eu estava calculando, o custo por lead do Érico foi de R$13, né? E só para deixar bem claro para vocês, sim, quando você olha a métrica inteira, mas você não pode falar para o Face que custou... Nossa, não estou escutando. Você não pode falar para o Face que me dá lead a R$13. Claro. Você tem que falar, você me dá 5 porque eu gasto dinheiro aquecendo a lead. Sim. Então vamos chamar o custo da lead aquecido com remarketing. Eu tô falando tipo uma churrascaria, o resultado final, no resultado final deu R$13. Exato. O target era 5, no resultado final deu 13. Não é nem para você, só para evitar que algumas pessoas esqueçam de calcular o custo de aquecimento. O de vocês foi R$3,73 o lead. Não, mais ou menos. O nosso, aquele é só sem contar afiliado. Sem contar afiliado. Então, aí que vem a dúvida. 110 aí que vem a dúvida. minha lista também. Aí que vem a dúvida. Nesse cálculo aqui, está entrando outras fontes de tráfego que não Facebook para gerar esses leads? Ou vocês foram muito mais eficientes para gerar lead, entendeu? Esses 110 mil aqui, entra outras fontes de tráfego? Por exemplo, meus leads... lista de lançamento. Sim, lista de lançamento. Isso aqui é todas as listas, tá? Vocês sabem quantas leads vocês geraram, vocês que não vieram de afiliados? Sim. Eu sei, depois a a gente fez uma apresentação, vai mostrar um pouquinho. Eu acho que, na verdade, o tráfego não é o principal. Eu acho que esse é o contexto de lançamento, para ele performar muito bem, muitas vezes a gente fica só falando de tráfego, mas isso... Tá tudo bem, tem muito mais como está o seu conteúdo do vídeo, como está o seu engajamento com a audiência, como que está a sua entrega realmente para o que você está fazendo. Né? E jantando com vocês, almoçando com vocês, eu saquei isso e vai ser legal vocês mostrarem isso. E, ao mesmo tempo, se a gente não fala dessa parte, essa parte fica na nossa cabeça e a gente não consegue ouvir a outra. Mas eu acho que essa parte exatamente é que barra muita gente, viu, Érico? Tá tudo bem, tá tudo bem. Todo e mundo agora só focado nela e esquece. Agora a gente está relaxado, já teve o que queria, agora a gente vai para a próxima parte. Às vezes a gente tem uma pergunta que é tão forte na nossa mente que a gente não consegue deixar as outras. Então, agora que a gente sanou, você quer fazer mais pergunta antes de ver o que realmente interessa? Só um pouquinho que eu vou pegar um microfone. De contexto, tá? Show de bola, Paty. Esses 411 mil vocês investiram em que intervalo? Foi só no lançamento? Foi do último lançamento até agora? Do último lançamento até agora, só que a gente começou mesmo forte, acho que em janeiro, mais ou menos. E o lançamento foi só lembrando? Foi em... Ixi, deu branco. Abril... Não, deu março? Março, tá tudo bem. Então tá, apresenta aí, então. Bom,
mostrar um pouco do que a gente tem feito, além do tráfego, né? São métricas e tracking. Um contexto. O Gui, ele tem estudado de forma muito forte growth. Então, essas métricas estão vindo tanto... A gente tem mentores fora do Brasil, várias pessoas que a gente tem investido muito dinheiro para buscar o que existe de melhor em métricas e coisas do tipo. Então, não veio simplesmente uma alucinação, né? Mas também, a forma que eu bolei, acho que vem do mindset, você entender o mindset por trás e depois você conseguir aplicar no seu negócio, que vai mudar de pessoa para pessoa. Aí, a aplicação do poker. Então, alguns objetivos do que eu vou mostrar aqui, né? Primeiro é estipular melhores metas. Então, quando você tem uma noção geral do seu lançamento, você consegue estipular com mais precisão as metas, né? É você prever seu lançamento. Então, você saber exatamente a que ponto está o seu lançamento, diminuir o risco de surpresa. Então, tem um caso engraçado sobre o prever o seu lançamento? Tem um caso engraçado, que a gente já sabia que ia fazer 5 milhões, antes mesmo de começar o lançamento. Antes mesmo de começar a High Stakes Week. E quando eu falei para um conhecido meu, amigo meu que... Um dos caras fortes do marketing digital. Um cara forte de marketing digital. Eu falei quanto eu estava investindo em tráfego e que a nossa meta era fazer 5 milhões. Aí ele falou, não, com esse investimento em tráfego, você não vai fazer. Tem que fazer o dobro. Você tem que investir o dobro de tráfego para conseguir fazer isso. Eu falei, não, eu estou vendo os números, por quê? Como eu vou mostrar aqui, não adianta você só analisar o seu lançamento a partir de uma fonte só de tráfego. Tem de orgânico, e de um lançamento para outro, você acaba mudando a porcentagem que você tem de cada origem. Então, isso afeta totalmente a conversão. E para gerar insights também, vou compartilhar alguns com vocês. Então, basicamente, a primeira coisa que você tem que fazer é definir seu funil. Então, definir um funil básico aí. Leads, sempre considerei novos leads. Então, a origem, a primeira conversão da pessoa. Lista de lançamento, quantas pessoas entraram na lista de lançamento. Aí, uma métrica de engajamento, que eu coloquei ela ter pelo menos clicado em um e-mail de lançamento. E efetuar a inscrição. E aí, cada parte você divide em período e origem do lead. Então, se ele é já lista antiga, você deixa separado numa área. Então, ele já passou por pelo menos um lançamento. Eu, analisando as métricas dos nossos lançamentos passados, eu percebi que, independente dele ter vindo de tráfego pago, de orgânico ou de parceiros, a conversão no lançamento seguinte acabava ficando parecida. Então, para simplificar, eu deixei tudo junto, né? PPL, que na verdade seria entre os lançamentos. E aí, o lançamento, né? Que aí incluir lançamento e pré-lançamento, tudo junto. Então, dividi em 3 partes essas duas de baixo, que seria orgânico, social, tudo que não é pago, na verdade, né? Tráfego pago e parceiros. Então, mais ou menos, não sei se dá para enxergar direito aí, mas fica assim uma planilha, fica dessa forma. Então, em cima você vê a lista antiga, quantos leads a gente tinha, qual foi a conversão para a lista de lançamento, leads na lista de lançamento, conversão de venda, quantas inscrições tiveram, e aí a conversão sobre leads, né? Então, essa primeira conversão aqui, ela é sobre a lista de lançamento, e essa aqui é sobre leads total. O total, o geral está aqui embaixo, né? 0,57% sobre a lista toda que a gente fez. Então, o que acontece? Aqui eu consigo ver todas as porcentagens dividido pela origem e por quando ele entrou na nossa lista. E eu fiz comparando com o lançamento anterior. Então, eu consigo projetar para o meu lançamento seguinte, baseado nas minhas próprias estatísticas e numa divisão que é mais justa, né? Então, você olhar aqui, por exemplo, conversão de vendas, não sei se dá para ver direito aqui. Tá bem... Mas o orgânico está 0,93%, tráfego pago 0,33%. Então, se você sabe que... Dá para depois você tirar uma foto disso e jogar para o WhatsApp para a gente? Não dá para ler daqui. Mas o mais importante mesmo é entender... Ou então, se você está preocupado com os números, tira os números e aí deixa só as colunas. Porque aí a gente vê os números que você... Eu acho que o grande contexto aqui é ter a clareza que o seu lead... Que o seu faturamento previsto, ele vem de várias fontes, em que o do Érico converte uma coisa, os meus afiliados convertem de um jeito, a lista antiga converte de outro, e a partir de saber a métrica disso, você consegue falar, eu preciso de 50 mil leads de afiliado.
automaticamente o meu prêmio de afiliado, ele é baseado, não é o budget aleatório. Ah, vou dar 10 mil reais. Não, eu preciso de mais 10 mil leads ali do Érico. O que eu faço para acontecer isso? E aí o jogo muda. E aí eu consigo saber que eu estou batendo a minha métrica. Vocês traqueiam afiliado por afiliado? Você tem essa métrica minha, por Tem. exemplo? Vou falar de tracking também. Você sabe qual que é a minha, então? Sei exatamente os leads que vieram de você. Sei quantos leads você trouxe que não estavam na minha lista ainda. E você pode me falar isso? Eu não sei de cabeça, mas... Já que é meu, pode falar. Interessante isso. Então, depois eu vou falar de tracking também. Você analisa os afiliados, a performance dos afiliados, você sabe onde aconteceu. Sim. Oh, esse poker, hein? Nada corre por acaso, né, Gabriel? Então, assim, isso acaba gerando insights. Porque se você sabe quanto você fez no lançamento anterior, você vai olhando como está seu lançamento agora, você vê, tem uma porcentagem que está muito fora do normal. Aí você fala, tem algum problema. Então, o que aconteceu? Para dar um exemplo aqui, né? A gente abriu para alguns afiliados, quer dizer, a gente abriu para todos os afiliados para divulgar o e-book antes de ter a High Stakes Week, né? E alguns afiliados indicaram. E a gente percebeu que durante a High Stakes Week, poucas pessoas tinham entrado na lista de lançamento. Esses leads que vieram de parceiros que baixaram o e-book não tinha convertido bem para a lista de lançamento. E a gente mandando e-mails sobre a High Stakes Week para eles e não estava funcionando. Então, isso aqui é sacada ouro. Fala mais, por quê? Não, ele vai falar agora. Sim. Ah, tá. Então a gente identificou isso e a gente pensou, como que a gente faz para convencer esse cara, que é um cara que está interessado... O cara já baixou o e-book. O cara já baixou o e-book. Uma semana antes. Mandei e-mail e não entrou na High Stakes Week ainda. Por que ele não entrou na High Stakes Week? É o mesmo conteúdo, tá tudo claro. E aí começa o processo de segmentação. Então a gente podia mandar mais um e-mail como todos os outros, falando da High Stakes Week, etc. Mas falou, vamos fazer diferente. Vamos mandar um e-mail, não vou falar nada de High Stakes Week. Está aqui um vídeo do Goff. A gente mandou um e-mail desse para esses leads e a gente gerou 8 vendas a partir desse e-mail para leads que não tinham entrado ainda na lista de lançamento. Isso foi no 6º dia da High Stakes Week. Então, praticamente tiramos 8 vendas Ou seja, do nada. 40 mil reais que não era para ter. Tava ali. E só aconteceu porque a gente estava acompanhando as métricas e comparando com o lançamento anterior. Então, é importante você, talvez, se você não teve um tracking forte do seu lançamento para ver por origem, assim, pelo menos implementa agora para o seu lançamento para você saber, no próximo, você ter uma base de comparação. E, claro, a conversão acaba sempre caindo um pouco de lançamento para o próximo, né, conforme você escala. Não vale, não vale. Você tem que levantar a mão. Gabriel, você pode passar o microfone para a galera? O que vocês estão usando para traquear? Tem alguma ferramenta própria ou comprada? Tem aqui o Mário também, que ele quer perguntar. Fala aí. Ia fazer uma pergunta? Não, mas só antes de responder isso, que está no próximo slide, e uma coisa também que a gente percebeu. Conforme vai chegando mais perto do lançamento, você converte muito melhor. Então, uma parte muito importante do tráfego é você alocar uma parte maior do investimento para próximo lançamento. Então, você vai investir 5 meses de tráfego, 100 mil reais por mês, não faz 100 mil. Faz 200 mil no último mês e aí vai diminuindo, entendeu? Para isso é importantíssimo estar com o budget definido ali antes. Falar, legal, investi 500k, então... Quando você define o budget com antecedência, você consegue otimizar esse investimento, né? E qual a ferramenta que vocês usam para traquear? A gente não tem uma ferramenta, a gente criou próprio, né? Então a gente usa o TM Tags, que são parâmetros que você coloca no link e você fala se é do Facebook, se é do Instagram, se é tráfego pago, qual campanha está vindo. Então todos os links que a gente usa, a gente coloca isso. Qualquer link nas nossas mídias sociais, qualquer coisa que acontece, são todos traqueados. Isso. A equipe toda, isso já deu mini brigas, assim, porque a gente realmente quer trazer a métrica real do que está acontecendo em cada lançamento. Enfim, e é por isso que a gente fez a métrica desse jeito. Posso fazer uma pergunta aqui? Pode. Se você, na semana do lançamento, quando a pessoa tenta comprar e não consegue, tem alguém ligando para... Não. Não? Na semana do lançamento, até para o Érico, vale a pena ter uma equipe de vendas? Não, desculpa. Espera. Achei que você tinha falado na semana do CPL, né? Quando abre o carrinho, Quando abre o carrinho, desculpa, falei errado.
Aí tem. Tem. Tá, mas 100 mil pessoas que estavam na lista, mais ou menos? Não, mas aí a gente começa a segmentar. Quem teve o boleto cancelado, quem teve... Tá, mas você só liga para quem teve o boleto... A gente não liga para vender, a gente liga para solucionar problemas e tudo mais. Nessa semana, quando abre o carrinho, se tivesse uma equipe ligando, atrapalha, não atrapalha? Vai não da rola? brand e de como você quer se posicionar perante aquilo. A gente não gosta de vender. Vender no contexto de empurrar. Ativamente. A minha venda é como se fosse uma oportunidade para o cara. Eu acho que esse é um outro ponto que eu queria levar aqui depois. E outra, é muito louco isso, porque eu já testei equipe de vendas, e a equipe de vendas, quanto mais treinada, melhor, e você domina essa arte, e a gente não domina. Mas o fato é que é interessante você ver que durante o lançamento, você dá isso para uma equipe de vendas, a gente já fez um teste dando para uma equipe de vendas razoavelmente treinadas, e você vê que o nosso processo de conversão é tão eficiente que talvez seja discutivelmente desnecessário. Eu já dei muita lead e a venda já aconteceu na cabeça da pessoa, porque o digital já faz isso. Tá. Quanto mais imperfeito for o seu lançamento, mais a sua equipe de telefone vai performar. Então, é clássico, GOF, 5 milhões e meio, 40 horas, um produto de alta performance. Aí tem o Rodrigo Cardoso. Cadê o Rodrigo? 7 dígitos em 7 dias, então 1 milhão em 7 dias, altamente telefone. E eles fazem produtos diferentes, assim, o método é diferente, o GOF, inclusive, foi afiliado do Rodrigo, porém, o lançamento do Rodrigo, discutivelmente, com maior ponto de piora, ele corrigiu no telefone. Mas, em teoria, quanto mais você está fazendo venda no telefone e conseguindo, e esse cara não converteu online, é porque você não masterizou o processo de lançamento. Aí você podia me falar, depende da equipe de telefone, né? É que a conversão foi 0,5%, né, dele. Entendi. Não, 0,5% foi 0,5% sobre a lista inteira que a gente tinha, mesmo contando quem não tinha entrado na lista de lançamento. Né? Talvez dar essa lista para a sua equipe. Porque o pior vendedor meu converte 3,5%. Eu entendo. De repente, o jeito de prospecção da lead desse cara é diferente. Então, tem que analisar o funil inteiro. Né? Faz sentido. É assim, muito interessante. Essa métrica é interessante de ver, né? Então, depende do lançamento dele e depende do seu vendedor também, né? Então, você estava falando daquele esquema, aquela ali é a sua praia, né? Mas é interessante ver. Mas eu tenho dúvida se pode atrapalhar o online, entendeu? Se eu tiver 50 negros ligando lá, cobra. Eu não duvido nada que o melhor dos dois mundos seria fazer um online, fazer esse caminhão de lead e fazer a oferta de telefone com uma coisa completamente diferente. E aí não tem... O online só seria o front-end da geração de lead para o seu comercial converter em uma outra coisa. Vou te dar um exemplo. Lá fora, muita gente faz o seguinte, faz o lançamento online que gera lead para o comercial vender mentorias e masterminds no telefone. Então, vender altitudes no telefone. Já o ticket do altitude é quanto? 70K. Não compete. E aí, bota essa equipe de vendas para vender altitude ou longitude. Dá para vender. E aí, o que acontece? Aí é diferente. Por exemplo, o Christian McKinsey, que é o concorrente, que é o Jerônimo americano, ele faz isso. O mastermind dele custa $20 mil, é vendido só no telefone. Mastermind não, é uma mentoria. $20 mil só no telefone. Comprou. Não, para alunos do Fórmula. Para quem o cara já comprou no online. Então, já comprou online. Para qualificar, ele podia abrir para os 100 mil. Tá. Mas aí, eu não sei. Então, montar uma equipe de telefone só para vender outra coisa. Aí o telefone não compete. O online passa a ser uma geração massiva de leads. E o telefone... Agora, se você colocar o telefone para vender online, como é que você vai falar que a venda veio daqui, dali, os afiliados? Discutivelmente, o cara... Eu já vi várias pessoas, inclusive aconteceu com um player do mercado, que o cara vai lá no telefone e ele não atribui a lead ao afiliado. Aí eu chego e falo, pô, você vai promover esse cara? Porque é discutível, não tem controle nenhum, ele pode atribuir ou não. Quem me diz que ele atribui e não tira 10% para ele? Você pede o controle. Então, Eric, são dois momentos que a gente liga, né? Eu falei do primeiro... Quais são os momentos que você liga? Tem o cancelado e tem o segundo, que é o famoso e-mail posso te ajudar. E no posso te ajudar, o cara pede para fazer a ligação e aí a gente entra em contato. São esses dois casos. Desculpa, só trazer um ponto. O André Parabello, tem um vídeo dele que até estavam dizendo que ele estava chegando na casa dos 8 dígitos mensais. Nem sei se isso é verdade ou não. Mas parece que o cara tá gigante lá na Rússia, vendendo só em russo.
mas ele dizendo que se ele terminasse com a equipe de call center dele, ele botava metade do faturamento dele no lixo. Era o que ele dizia. Eu imagino. É uma questão de... eu tô falando mais no contexto de um lançamento de 40 dificuldade. horas, né? Sim, não, só Se trazendo... for perpétuo, eu acho que vale muito a pena mesmo. Então, assim, uns expertises, você veio dessa escola juntar um pouco disso, orquestrar, né? E o Parabellum, ele é muito de telefone também. Só que aí a Rússia deu aquela zica com a Rússia, não sei se você sabe, né? Você não sabe o que aconteceu com a Rússia, né? Os vetos e o tal, não entra nem carne lá agora. Então, quase, quem era russo quase quebrou completamente. Não sei se você sabe, depois você pesquisa aí o que aconteceu. A Rússia declarou guerra à Ucrânia, os países discutivelmente discutiram que a guerra, declarou guerra ou interviu militarmente. Isso faz tempo já faz um ano e meio já. E aí os países do Ocidente acharam que aquela intervenção não foi uma intervenção legal, fizeram embargo. A Rússia está em embargo. E aí com o embargo não entra nada, não há comércio. Saíram todos os negócios, então, por exemplo, aqueles cartões de crédito, a Cielos ou até aquele SWIFT, sabe? Se alguém já fez transação internacional com SWIFT, não rola mais na Rússia. Então eles tiveram que reinfluir e entrou um estado de caótico. A Rússia acredita que o embargo não é legítimo, os cidadãos, né? O Putin está lá fazendo. E aí o preço do ruble foi lá para o saco. E aí fudeu. Você entrou de quase calamidade econômica. E o Parabellum está nesse processo. Então, esses 8 dígitos, se calcular em dólar, agora fudeu. Mas ele era bom, ele vem da escola do vendedor ativo. Na semana. Ah, legal, apura, vende, bacana. Na semana seguinte, eu boto 15 vendedores, pitbulls, para ligar para esses leads. Rola? Tem só um problema. Quais são os Parte contras? do que faz a loucura de lançamento é coisa da semana. Tá. é eles acreditarem na nossa palavra que quando a gente Escassez, fecha, a gente fecha. Tá. E pessoas como a gente... Então, se você parte com a venda do Pitbull alemão, você discutivelmente vai alguém aflorar isso. E com o tempo o mercado vai descobrir. Então, parte do que acontece é efeito Paul McCartney. O show abre, vende, todo mundo sabe que aquilo é íntegro. Então, se você vender o mesmo produto, você vai ter que lidar com isso. E muitos de nós já lidamos. Eu já fiz isso. Entendeu? Reabrir só mais umas vagas. Mas se você tentar alguma coisa que não vai jogar no seu... Assim, isso eu te falo hoje com a minha experiência. Então, o segundo produto, bem mais caro, é íntegro. Você tem que passar. Se um juiz olhasse isso, se o meu hater fosse um juiz, ele olhar isso é íntegro, porque no nível que a gente está, os caras estão olhando a cada centímetro que eu faço para divulgar um vídeo no YouTube, porque eu fiquei grande demais. Quando eu estava no ProLens, eu podia fazer o que eu bem entendesse. Mas no nível que eu estou, eu vou ficar 10 vezes maior. Cada coisa, tem uma auditoria de milhares de pessoas. Então, talvez o Weber não. Porque o Weber, apesar de ser muito grande, ele não tem essa explosão. Nem a gente sabia que ele estava fazendo. Fica ali caladinho, só faz assim quando ele faz. Então, depende do seu nível de celebridade, você pode orquestrar tal coisa, apesar de ser discutível se deve ou não. Mas vamos lá, Gabriel, a gente vai... É só falar, esse modelo aí o Frank Kern está usando agora também. Ele pega ali, roda um lançamento, aí oferece para você um workshop, te liga um cara e começa a te oferecer mastermind, não assim mastermind, mas um dia de mentoria, o evento dele presencial, um monte de coisa aí, tudo bem caro. E aí monta o time para um outro ticket. Mas continua. Está muito legal. O tracking está fantástico. Tá, então sobre o tracking a gente faz todos os links, como o Goff falou, são com UTM tags, com os parâmetros que a gente usa de campanha, de source e de medium. E o nosso opt-in, a gente customiza... o source, campaign e medium. Então, o nosso opt-in a gente customizou para que ele pegasse a informação da URL, né, do endereço, e jogasse para a lista de e-mail. Então, consigo identificar o cara que um ano atrás converteu numa campanha X e comprou um ano depois, eu sei quem que é o cara dessa forma, né, porque ele pega pelo opt-in. Alguém tem dúvida em relação... não é ferramenta. É de e-mail, Marcos. É no opt-in. Não, que autoresponder que você usa? A gente usa o RD Station, mas não é ele que faz isso aqui, não. A gente customizou o opt-in.
faz uma loucura lá. A gente não vai entrar muito técnico, não, mas vamos lá. Inclusive foi bem complicado para fazer isso no RD, porque a gente quer salvar a primeira conversão do cara. Então, a gente tem todas as conversões, sabe exatamente qual foi, mas a gente tem também salvo a primeira, porque é essa que eu considero, que eu atribuo a venda para ela. Né? Porque, não, vamos só, a gente não vai entrar no como, não. Conversa com o Gui, ele vai te dar, senão a gente tem que mover mais, tem bastante coisa. Vamos lá. Tá. Eu queria mostrar também 3 otimizações para a landing page que a gente fez. Show. Que, pelo menos, acho que muita gente não deve estar fazendo. Então, a primeira é opt-in em autofocus. Então, o que acontece? Quando você entra na página nossa que tem opt-in, tá vendo que tem um traço ali? Ele fica piscando, que é digitação, né? Então, ele já está direto para digitar, você não precisa clicar para digitar. Inclusive, se você usa pop-up, também funciona, dá para fazer isso. Anotou essa aí? Essa é muito boa. Então, como, né? Só colocar o atributo autofocus na tag da input. Quem for programador de vocês vai saber fazer isso facilmente. Show. A segunda, a gente tem um cookie para relembrar o e-mail. Então, se você cadastrou um e-mail em qualquer página nossa, se você entrar em qualquer outra página nossa, seu e-mail já vai estar lá. Opa, Hugo, anota essa aí também. A lead page faz isso. Então, a gente implementou isso também para qualquer página que você entrar, já vai estar seu e-mail salvo ali, né? Excelente. Então, com cookie ou então local storage do JavaScript, que é mais fácil. Que é como a gente faz. Você fez teste AB nisso? Esses dois eu não fiz teste AB porque já é algo que acho que dificilmente vai diminuir. Óbvio que é muito bom. Não tem como perder, eu né? não Mas, acabei nem fazendo. Mas o terceiro que eu vou mostrar, eu fiz um teste AB, que é o que eu criei isso, que eu chamo de symbol opt-in. É uma mistura de single opt-in com double opt-in. Então, como que funciona isso, né? É um single opt-in, só que o lead é forçado a ir para o e-mail como se fosse double opt-in. Então, quando você entra na nossa lista, né, botou o e-mail para baixar o e-book, você manda para uma página de confirmação, forçando o cara para ir para o e-mail. Só que ele não precisa confirmar. Já é single opt-in, ele vai receber independente disso. Então... Oi? Simula... Exatamente. Então, ele simula um double opt-in, eu consigo o benefício do double opt-in e o benefício do single opt-in, que é o cara não... a gente não perdeu o cara no primeiro e-mail. Então... Tem alguns valores intrínsecos aí que são bem interessantes, né? Você vai falar isso no próximo slide? Vou mostrar o teste. Do teste de deixar na página e depois soltar no e-mail. Tá. Então, antigamente, a gente usava single opt-in e mandava direto para o e-book. O cara não tinha que ir no e-mail para baixar o e-book. Inclusive, essa discussão acho que rolou no Plat sobre... A gente está mandando direto para o e-book, Hugo? Sim, mas é double. Entendi. A gente pode mudar, hein? Entendi, mas se ela confirmar, entendi. Se ela não confirma, você não consegue mais mandar e-mail para ela. Faz sentido, cara. Faz sentido. Érico, eu tenho bons números para comprovar o que eles fizeram também. É bom, eu fiz a mudança e, puta, explodiu. Eu falei para alguém, incrível, acho que foi no banheiro. Eu tava falando para alguém no banheiro para fazer isso, que explodiu a minha taxa de abertura e engajamento animal. Então, o principal é o engajamento. O que acontece? Beleza, a taxa vai abrir, a abertura vai ser maior, mas pensa na lógica, no mindset, né? Você educa o cara a ir para o e-mail. O ato de você educar, porque se o cara só coloca o e-mail e já recebe o e-book, ele não sabe que existe uma plataforma de e-mail acontecendo. 3 dias depois ele vai lá para o e-mail, e aí? Quem é esse Gabriel Goff que está mandando e-mail para mim? Unsubscribe. Testamos isso. Matador. O double educa ainda mais, né? Mas aí o double você perde o single. Exato. Então qual que foi a hipótese que eu quis testar aqui, né? A gente usava single opt-in e passou a usar esse symbol opt-in. Symbol opt-in. Qual que era a hipótese que eu queria testar? Eu queria saber se não adiantava nada se só fizesse o cara ir para o primeiro e-mail, abrir mais o primeiro e-mail e não mudar nada para o resto. Então, eu testei por 23 dias de teste para ver se aumentava o open e o click nos próximos e-mails, no terceiro, no quarto, quinto e-mail. Então, rodei 23 dias de teste, foram 4 e-mails enviados nesse período, e deu uma média de 8% mais opens, com 99% de significância estatística. Ou seja, se você tinha 10 mil opens, passou a ter 10.800 opens. Entendi. 5% mais cliques, com 98% de significância estatística,
E o mais interessante, a gente teve 2% mais e-mails capturados. Por quê? Porque o cara ia botar um e-mail fake, via que não conseguia pegar o e-book, voltava e colocava o e-mail real. 2% a mais de e-mails. Safadão, capturados. hein? Muito legal. Só que tem uma coisa, principalmente se você começa a ser alvo de haterismo, o single opt-in, ele gera uma falha de segurança de alguém que quiser te atacar, ele vai lá e começa a colocar spam traps. Spam traps é tipo o Hotmail cria um endereço de e-mail que ele não deixa ninguém registrar, ele fala, cara, isso aqui não é de ninguém, logo ninguém pode ter colocado esse e-mail numa lista de e-mail. É uma armadilha. Se chegar e-mail aqui, quer dizer que aquele servidor está mandando spam, entendeu? Então, e aí basicamente, cria essa falha de segurança se alguém quiser te atacar. Você é um alvo de um ataque fácil. Se você pega um hater do tipo desse cara que me atacou com um negócio, ele fala assim, agora eu quero acabar com o Goff. Então ele vai lá no website, pega vários spam traps de vários negócios. E de tempos em tempos ele entra na sua página de captura e vai mandando esses spam traps. E ele faz isso de tal forma que se ele for um ataque bom, daqui a pouco você está mandando muitos spam traps. Quando chega no spam trap no Hotmail, ele vai chegar e vai falar assim, esse e-mail não existe, essa pessoa não tem como ter sido cadastrada. Ele te incriminou, ele plantou uma prova em você. E um ataque coordenado derruba o seu servidor e até você retomar a sua... Porque o Hotmail não acredita em vocês. Então, assim... Beleza. Vai vamos dar uma olhada. Só ficar ligado. Fica watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Então é isso. É só algumas dicas aí. Eu queria que vocês fazem algumas coisas em relação ao social. Explica para mim quais foram as ações do social. Teve Instagram, teve Snapchat, teve Telegram. Você pode mostrar assim o que foi feito assim no social? Acho que o Goff fala melhor. Até Telegram teve, né? Telegram, o que vocês usaram? Assim, ativamente. Telegram, Snapchat, Instagram, Twitter e Facebook. Tá, vocês foram assim, não simplesmente postaram. Teve, como é que foi? Claro, com ordem de prioridade. Qual foi, como é que você orquestrou? O que você orquestrou e qual foi a Acho que o principal, a nova mudança que a gente está vivendo agora no mercado digital, obviamente storytelling é bom, funciona, sempre vai funcionar, mas o grande catch agora é o story living. É você viver a sua história. É você viver a sua bolha paralela, o seu mundo paralelo. E, na verdade, não fiz isso para o lançamento. Eu faço isso porque o mundo high stakes está completamente dentro da minha mente. Então, eu faço isso 24 horas todos os dias. Quando chegou o lançamento, a galera está dentro do meu story living. E o que é isso? Eu não vou postar só no Snapchat. Eu posto algo no Snapchat que é complemento do que eu postei no Instagram, que é complemento do que eu postei no Face. Que no Twitter eu joguei uma frase relacionada ao Snap. Então, está todo mundo conectado comigo numa essência muito maior. Mas não porque eu planejei isso. Tipo, o que eu quero dizer é natural. É isso que eu quero falar. As métricas, elas vão ajudar, mas quando você tem que estar conectado tanto com o seu produto, tanto com a sua audiência, que aí eles sentem. Aí eles veem que o negócio é real. Eu queria explorar um pouco, assim, tentando o que é normal para você, tentando buscando desconstruir isso. Vamos lá, você está no lançamento. Eu sei que você está fazendo Snapchat o tempo inteiro, você está vivendo high stakes. Aí, do nada, você se inspira e é instintivo que você posta alguma coisa no Insta. Aí você fala, puta, eu podia postar isso. Então, é um processo orgânico que você não tem um método por trás. Você fala, olha, é o seguinte, a gente posta uma frase aqui que vai ali. Existe alguma... Cada vez mais masterizado esse processo de entender que se eu postei no Snap, eu vou ter alguém da minha equipe, sei lá. Como é que é esse processo? Você tem noção assim desse processo na sua cabeça? Como é que é esse processo? Durante o lançamento, isso é um outro ponto que eu queria levantar. Quem aqui me acompanha no Snap? O contexto é, eu chamei a minha equipe para ir para minha casa, vivenciar o lançamento, o evento. Então, naquele momento, a gente todo dia tinha debriefing, pensando exatamente como que a gente ia usar todas as mídias sociais. Então, eu tinha, sei lá, 3, 4 pessoas comigo. O Peixe, o Mairo. Várias pessoas, né? São 20 pessoas na minha equipe, várias pessoas em cada área. E então, não podia ficar, por exemplo, 3 horas sem uma postagem.
3 horas. 3, 4 horas. Então, E aí a galera ficava, vamos fazer então isso. se eu estou ocupado escrevendo um vídeo de CPL, um vídeo de vendas, e eu que escrevi todos, eu tenho que deixar alguém encarregado para postar. Então, por exemplo, aparecia a minha equipe, A Marina fazendo o alguma Myron. postagem no Snap, aparecia outras pessoas da minha equipe falando deles, compartilhando um pouco da experiência da High Stakes Week. Olha que interessante. Story fucking living. É isso aí, a galera conectou tanto. Deixa eu só tentar traduzir isso para o Hugo, por exemplo. Ver se eu entendi. Hugo, você imagina que a gente faz dentro do escritório um evento também. E no negócio estava escrito high stakes, custo do Fórmula, e o escritório fica aquele negócio, e eu estou lá, e tem um time fazendo isso e aquilo. Então, as pessoas estão vivendo a vida real do lançamento. Não é simplesmente, agora estou fazendo igual o Mário. Postei o vídeo tal. Ele cria um lugar que é em paralelo ali, e ele começa e alguém fica falando, e agora, quem a gente vai postar? Então, fica ali, as pessoas ficam vivendo aquilo. E, de repente, isso é excelente para atração de talentos para a empresa também, porque você está mostrando o Snap o tempo inteiro, né? Num lugar legal. É o que ele falou antes. O negócio de transformar um lançamento num evento não só impacta as leads, mas impacta ele e a equipe dele. Eles vivem um evento também. Eles vivem lá dentro também. Lá não é dentro de um simplesmente uma evento. mecânica Isso de é uma lançamento. sacada Sabe animal. Gabriel? Não. Tem alguma coisa... Érico, o que acontecia no nosso Hangout quando alguém comprava uma venda no nosso Hangout? O pessoal, atrás, não era isso? 20 pessoas atrás gritando, dando Era welcome. muito louco. Ai. Foi uma experiência. E dá saudade. Eu tô com saudade do lançamento. As pessoas mandam mensagem nas mídias sociais. Por favor, faz mais High Stakes Week. Não porque, obviamente, os vídeos estavam muito bons, mas toda essa experiência dia 24 horas, né? Pode? Pergunta. Eu não sei, eu não sei se é possível para você, Érico, mas você falando aí, eu pensei em você fazendo Story Living, acompanhando lançamentos de alunos seus, sei lá, tipo, uma coisa que eu vou fazer com certeza, até para fazer meu lançamento de sistema, de sistema solar, ao invés de ir na casa dos clientes, né, vivenciar, eu acho que esse negócio é a maior sacada do Goff, talvez para mim, é viver a história do cara que vai comprar, né, e mostrar a história das pessoas e ser também a história. Enfim, a gente até estava falando com o Leandro sobre isso, né? O tanto que documentários são muito mais expressivos quando você consegue documentar o processo de transformação, não só contar a história da transformação, né? Pegar o cara antes e pegar o cara depois. Mas eu tinha algumas perguntas sobre métrica que não ficou claro na minha cabeça. Posso perguntar? Claro. Vocês falaram em 411 mil investido, eu pesquei 2,73 o lead, 110 mil leads. Não fechou essa conta na minha cabeça. Quantos leads de vocês... Sim. Quantos leads de vocês, então? Que foi de geração desses 411 mil. Cara, tava aqui atrás, deixa eu ver. Foram 111 mil, mais ou menos. 19 mais 92 mil. 92 próprios, então. Tá perguntando quantos próprios... Quantos? Qual é a sua pergunta? Quantos sem afiliados? Quantos leads próprios? Da lista de lançamento? Dos 411 mil que você investiu. Deve ter remarketing aí também, Tá, né? você quer saber da lista de lançamento ou da lista inteira? Lista de lançamento de vocês, que vocês capturaram. Tá, seria aqui 15, 30, 31 mil, mais 38 mil, 42 mil. Seria. 42 total? 27, 42 na 32, lista de lançamento. Lista de lançamento. 32 mais... Das nossas páginas, das coisas que a gente tá fazendo. Não, 62, desculpa, 62. 62. E o valor médio desse lead é 2,73, é isso? O custo por lead que a gente pagou foi 3,73 mais ou menos. 3,73. Se eu contar todo o investimento de paid likes, etc. E daí a diferença disso, então, porque isso vai dar tipo, sei lá, 200 e alguma coisa. A diferença disso é remarketing? Não, eu somei tudo. Somei o que eu te falei do... Sim, você fez 65 mil leads próprios. Isso. A 3,73.
Não, você perguntou quantos leads que não eram de parceiros. Isso. Sim, mas tem de que era da minha lista já, o que veio orgânico. Você quer saber Você quantos está falando são? do custo que está sendo 3,76. Eu quero chegar a quanto que você investiu em tá dando remarketing, 200. quanto você investiu em captura. Onde que chega a 400? Cadê os outros 200? A gente investiu mais ou menos 200 mil para atrair novos leads, mas acaba influenciando, tudo influencia um pouco, né? Porque anúncio que a gente faz para page like acaba pegando lead também. Se a gente coloca o link dentro desse post. Sim, eu também traqueio tudo. Eu pego todas as origens. Eu só quero saber quanto que você investiu em captura, quanto custou cada lead na média, nem por origem, na média. E Custou, do investimento que foi só para captura, a gente pagou mais ou menos R$2 o lead. Só para captura, não estou pegando geral, entendeu? R$2. É. E quanto vocês investiram em remarketing? Em remarketing deve ter sido uns 40 mil, 50 mil. Não, Beleza. menos, uns 30 mil. Beleza, só mais uma última dúvida. Tinha o botão de curtida, mesmo que o anúncio não era para curtida. Era um anúncio de conversão, mas tinha o botãozinho lá em cima. São 2 botões de conversão, né? O próprio Face coloca isso. Tá, se aparece mas um post. tinha esse anúncio. Eu não tenho que tentar fazer um anúncio que não tenha o botão. Você não precisa escolher nada. É automático. Beleza. Aqui, só rapidinho. Esse vídeo dos Fakigoff aqui. Eu sou ruim de achar. Esse vídeo tinha call to action? Você pedia para a pessoa curtir a página? Você pedia para ela fazer alguma coisa? Só para baixar o e-book ou ir para High Week. Então era lead. Não, o de page like não tinha call to action. Ah, tá. Não sei qual você está perguntando. O de page like. Ah, de page like. Não tinha nada. Não tinha nenhum call to action. Não. Nada, a gente chegou nada. a testar com call to action. E sem call to action virou mais. E quando fez. que esses fãs seus viravam leads? Quando você impulsionava vídeos com call to action para o e-book ou para a semana. Exatamente. Aí tinha também o vídeo convite e tudo mais, que a gente bombou ele forte. E o que mais gerou leads para vocês? Qual anúncio desse tipo que mais gerou leads? Tem o Hugo colocou lá, foi aquele vídeo dos 10 sacadas, do convite, o meu estudo de casa, esse caso do mais. Vocês têm esse... Tem. Foi o vídeo que o Gá falava como... Não, foi um vídeo de disciplina, acho. Sobre disciplina, como dominar sua mente. 2 milhões de views, sei lá. Que não tinha call to action. Tinha call to action para o e-book. Tinha call to action para o e-book, isso. Mas antes do lançamento também a gente fez uma série de uns 4 vídeos bem informais, indicando para a High Week. Também aquilo lá bombou. Indicando para... Aí tinha uma página e era single ou double para High Week? Tudo single. Mesmo modelo. Só um detalhe, pessoal. Só um detalhe importante. A gente, na High Week, a gente acabou... Ok. Deu. Não preciso nem bater palma. Só um detalhe, na High Week, no lançamento, a gente acabou não fazendo esse symbol opt-in. Acabamos mandando direto para o vídeo, pensando mais no engajamento de fazer o cara já assistir o vídeo. Ainda mais porque a nossa ferramenta de e-mail, às vezes, demorava um pouco para entregar. Então, às vezes, a pessoa demorar 10 minutos, 15 minutos para chegar o vídeo no e-mail dela, é uma chance grande de perder. Então, a gente prefere não arriscar em fazer dessa forma. Mas no e-book, em todos os outros opt-ins, tirando o lançamento, a gente sempre faz no symbol. Então, a partir do momento que o CPL1 entrou no ar, é single... Não é symbol, é single mesmo. É single? Single mesmo. Foi. Valeu. Vi direto. Vocês, esses 110K de lista de lançamento, o que vocês estão considerando lista de lançamento? É a partir do CPL1? Tá. Ou é a campanha até um mês antes do lançamento já estava valendo? Não, a partir... contando antes, só que a gente fez 1 semana, 2 semanas antes apenas. Então, foi uma lista de pequena lançamento parte. desde antes, assim. Mas uma pequena parte foi só. A maioria, assim, foi depois que começou a High Week mesmo. Entendi. E vocês fizeram algum tipo de tráfego orgânico? Ou foi tudo tráfego pago? Como assim? Não, a gente teve orgânico também. Não, assim, vocês investiram alguma estratégia que não fosse de tráfego pago? Mídias sociais. Mídias sociais. Extremamente forte. Conteúdo. Snapchat é um tráfego orgânico ali que não dá para metrificar o que aconteceu. Mas agora, tem 10 mil pessoas me vendo no Snap, né? Então, isso é um tráfego orgânico, diário, constante, que, na real, isso pode ter sido um dos grandes influenciadores do sucesso do lançamento. Aqui, Goff. Deixa eu fazer uma pergunta. O RD não faz a tag logo de cara na primeira conversão dos caras? Qual tag? Quando você falou assim, a gente tá metrificando a primeira conversão. Isso. O RD já não faz isso? Ele tem uma análise de origem, mas pelo menos nunca funcionou comigo. E é simples, né? Tipo, você não consegue ver a campanha.
Então, eu quero ver tudo. Quero se é pago, se é orgânico, qual campanha que veio, qual rede social, etc. A outra pergunta, o PageBlock, vocês conhecem essa ferramenta? PageBlock? Não. Que é uma ferramenta que já vê se o e-mail do cara é válido ou não na hora que ele coloca o e-mail. Você paga lá uma taxa, estou pagando para 30 mil e-mails, digita, na hora que digita, se o e-mail não é válido, ele já avisa na hora, olha, o seu e-mail não é válido, ou digitou errado. Vai disparar o página. Oi? Na hora que você vai disparar o e-mail? Na hora que você digita... Não, o cara vai digitar página. para fazer o opt-in. O cara vai cadastrar o e-mail. Aí já aparece. Vermelhinho lá, o e-mail foi digitado errado. Legal. Show. Aí eu Checa faz uma anotação para checar isso. PageBlock. E a última pergunta não ficou claro. Dos 110 mil de lista de lançamento, quantos por cento foram vendas de vocês e vendas de afiliado? Não ficou claro isso para mim. 2,5%. Dois terços afiliados. 2 terços afiliados e 1 terço foi de vocês? Isso. Exato. Entendi. E 1.292. 1.292. Certo. A gente tem a última pergunta agora. Pode perguntar, Marco, na frente. Sério mesmo? Então vamos lá. Matheus, Mário e Cris, vamos lá. Vamos fechar direito. Não, eu só queria saber, deu R$2 pouquinho o lead de vocês, então esse é single. Foi single. A métrica é quando Single. bateu ali, bateu o lead. Single. Tá. Symbol. Só um detalhe também. É onde está o Pix, a minha pergunta. Está logo em seguida. Não, eu não estou considerando a métrica do Facebook. Estou considerando a métrica do e-mail mesmo. Tá. É só porque, peço desculpa por estar voltando nesse assunto, mas é que não bateu muita conta para mim ainda. Foram 411K em tráfego, só que vocês capturaram 60K e-mails. E aí, como é que a lead saiu por 2? Não, 60K foi da lista de lançamento. Quem está na lista de lançamento. Foi 119 mil de lista. Que vocês capturaram. Isso. Que dá, então, uns 411 foi total investimento em Facebook, para like, para tudo, entendeu? Entendi. Cris? O seu funil hoje, qual que é o seu funil de vendas hoje? Você só tem esse lançamento? Você tem mais algum outro funil? A gente tem alguns produtos de parceiros... Não, é só o Moving Up mesmo. E o evento ao vivo. Não, mas você também tem fórmula... Como? De promover, assim, no seu funil. Tipo, você tem fórmula... Não chega a ser funil. É simplesmente uma promoção afiliada. Promoções paralelas. E só para fechar, o seu Snap você consegue bastante. Você faz alguma ação específica nas redes sociais para chamar? Tem alguma coisa, tipo... Alguns momentos, sim. Algumas oportunidades eu chamo a galera para o Snap, mas nada muito específico. A partir de quarta... Eu acabei de... Tem um detalhe. Eu acabei de regravar todo o Moving Up. Na verdade, eu criei o Moving Up de novo. Por mais que seja a minha 5ª turma, eu destruí o que tinha e reconstruí. Então, eu fiquei 2 meses... basicamente off das mídias sociais, por mais que eu esteja ativo. Agora, a partir de quarta-feira, meu time está reestruturado para a gente, mais do que full power nas mídias sociais. Então, aí eu vou ter esse tipo de estratégia para trazer o cara do Face, pro Snap e tudo mais. Você ter 10 mil views, né? É bem expressivo isso. Então, pensei que você tinha alguma coisa específica que pudesse estar atraindo. É que uma coisa muito importante é começar antes. Cada mídia social que surge, se você ficar esperando sempre ela bombar, o que vai acontecer? O cara não vai conectar. Então, o Snap eu comecei exatamente 1 ano atrás. Então, tem uma audiência ali que está conectada comigo já há algum tempo. Entendi. Tá bom. Total. Gente, muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Gui, pela generosidade. Vamos lá, dar um lance. Lance!